tenho uns amigos que eu reencontro de uns tantos em tantos anos. Vamos ver se vocês reconhecem os nomes deles. O Dick Winters, o Nixon, o Garnier, o Buck Compton, o Toy, o Bull, o Spears. Bem que o Spears eu tenho mais medo dele do que sou amiga dele. Se você reconhece esses nomes, é porque você assistiu uma minissérie fundamental, que é Band of Brothers. Uma produção do Steven Spielberg e do Tom Hanks que eu nunca deixo de revisitar de tempos em tempos, porque ela nunca deixa de me trazer algo diferente, algo que eu não tinha notado da primeira vez, e porque os personagens dela são tão fabulosos, tão incrivelmente bem desenvolvidos, que eu tenho essa sensação de que realmente eu estou reencontrando pessoas que eu conheço bem, de que eu gosto muito. E a razão pela qual eu estou falando de Band of Brothers, mais de 2 décadas depois dela ter sido lançada originalmente, é porque acaba de chegar à Apple TV Plus outra minissérie produzida pelo Spielberg e pelo Tom Hanks, a que fecha uma trilogia sobre a Segunda Guerra, junto com Band of Brothers e The Pacific, que é Masters of the Air, ou Mestres do Ar. Se Band of Brothers trata do combate em território europeu durante a Segunda Guerra e The Pacific, evidentemente, trata do conflito entre o Japão e os Estados Unidos nas ilhas do Oceano Pacífico, Mestres do Ar, é lógico, trata do combate aéreo durante a Segunda Guerra. A gente aqui não está falando de caças, não está falando das dogfights entre pilotos alemães e pilotos aliados. A gente está falando do pessoal que tripulava os bombardeiros, os B-17. Aeronaves muito mais pesadas, mais lentas, menos ágeis, fundamentais para o esforço de guerra na Europa e que estavam muito expostas o tempo todo, justamente pelas características delas, a fogo inimigo, a artilharia antiaérea. Mestres do Ar tem 9 episódios contra 10 das 2 minisséries anteriores da trilogia. E ela acompanha principalmente 2 personagens, o Buck e o Bucky. É isso mesmo. O Buck era o Major John Egan, que aqui é interpretado pelo Callum Turner, e o Buck era o Major Gale Clevens, interpretado pelo Austin Butler, de Elvis. Aliás, por enquanto, Mestres do Ar só tem 2 episódios disponíveis. Os novos vão estrear a cada sexta-feira. Mas como a Apple TV Plus disponibilizou para a imprensa a série completa, é com base nisso que eu estou fazendo a resenha. Pessoal, um dado interessante sobre os pilotos da Segunda Guerra é que, na imensa maioria, eles se alistaram nas forças aéreas sem nunca antes ter tido qualquer experiência acima do solo e foram treinados do zero até o ponto em que eles estavam prontos para o combate. Alguns como pilotos, outros como navegadores, outros em posições de artilharia e por aí vai, conforme a aptidão. No curso TI do Zero ao Pro da Escola Britânica de Artes e Tecnologia, a EBAC, é exatamente isso que acontece. Ele é pensado para quem quer seguir uma carreira nessa área, mas nunca atuou nela. Na primeira fase do curso, e ele é totalmente online do começo ao fim, o aluno toma contato com as 5 principais profissões: analista ou cientista de dados, engenheiro de qualidade de software e desenvolvedor full stack Java ou Python. E a partir daí, escolhe qual seguir. No final do curso, a EBAC garante o emprego. E vale dizer que essa é uma área em que não é tão difícil assim conseguir trabalhar daqui para alguma empresa fora do país. Os salários médios de um especialista júnior são de R$ 3.800 e podem chegar a mais de R$ 10.000 para um especialista sênior, um patamar que se atinge em geral depois dos 4 anos. Então visite o site da EBAC no link que você encontra na descrição, conheça as opções e aplique o cupom BOSCOV 2024 para ter R$ 200 de desconto em todos os cursos da EBAC. E boa sorte! E agora de volta à resenha. Como no caso das outras 2 minisséries, todos os personagens aqui são verídicos. E o Buck e o Bucky eram personalidades opostas e, no entanto, melhores amigos. O Buck, um cara contido, sereno, regrado, e o Bucky, o contrário disso tudo.
A trama aqui começa no momento em que eles estão prestes a partir para uma base aérea em Norfolk, na Inglaterra, que era o ponto de onde os bombardeiros partiam para atravessar o Canal da Mancha e sobrevoar regiões ocupadas pelos nazistas, a França, a Bélgica, a Holanda e chegar à própria Alemanha em muitos casos. Uma das marcas dessa trilogia é o apuro técnico irrepreensível, absolutamente impecável. E as recriações de sobrevoos e de batalhas aéreas são tão boas, mas tão boas, tão incrivelmente bem feitas e bonitas, originais, diferentes mesmo daquilo que a gente se acostumou a ver, que em grande medida são elas que fazem valer essa minissérie. Mas em terra o resultado não é tão satisfatório quanto no ar. Um dos grandes problemas de The Pacific e também aqui de Mestres do Ar é a dificuldade em desenvolver os personagens de uma maneira que faça com que a gente se apegue a eles com a mesma facilidade, com a reação quase imediata e espontânea com que a gente se aproxima deles em Band of Brothers. Além do Austin Butler e do Callum Turner, a gente tem aqui outros atores formidáveis. Por exemplo, o Barry Keoghan, ou um outro ator ainda menos conhecido que o Barry Keoghan, que está tendo o momento, como, por exemplo, o Nate Mann, que faz um sujeito que viria a se tornar uma lenda mesmo dentro da Força Aérea Americana, ou ainda o Ncuti Gatwa, que tem um papel que, infelizmente, acontece tarde demais e é explorado de menos, como um tenente de um esquadrão de pilotos negros. A gente teria uma oportunidade incrível de discutir dentro da minissérie o que significa servir a um país que não considera você um cidadão pleno. E a gente tem ainda o meu ator favorito da série, o Anthony Boyle, fazendo o papel do navegador Harry Crosby, que sofre de enjoos incontroláveis quando ele está voando. Toda a narração que vocês ouvirem em voice-over na série é desse personagem, do Crosby, e eu pessoalmente acho que ele é o único que tem um arco dramático que mereça esse nome. Esse é um problema sério em Mestres do Ar. É o fato de que cada um dos personagens termina muito parecido com a pessoa que ele era quando tudo começou. Mais tristes, mais amargos, mais pesarosos, mais assombrados, mas a evolução que a gente vê em Band of Brothers não se vê aqui. Parte disso tem a ver com a natureza mesmo do que está sendo retratado em cada uma das 3 minisséries. No combate em terra no território europeu durante a Segunda Guerra, a gente tem um avanço, uma progressão geográfica mesmo, que ajuda a conduzir uma progressão emocional e psicológica. E a guerra vista de um bombardeiro pode ser absolutamente apavorante na hora em que se está tomando fogo, mas o peso emocional dela é diferente porque ela é mais remota. Não tem aquele contato olho a olho ali no rés do chão com as vítimas da guerra. Mas, de outra parte, o que torna Band of Brothers tão única e tão, francamente, superior às outras 2 minisséries está no roteiro. Tem outro dado também. Quando Band of Brothers foi filmada, muitos desses veteranos ainda estavam vivos. A participação deles no início de cada episódio e depois no final, no encerramento de toda a minissérie, é fantástica. E o fato deles ainda estarem lá para poder relatar em primeira mão, para poder informar os atores, os diretores, a produção, dos sentimentos que eles guardaram quase sem comentar, quase sem falar a respeito durante tantas décadas, isso fica impresso em todos os episódios da minissérie, que são lindos. Alguns são obras-primas de roteiro, direção e interpretação. E eu acho que é isso que falta em Mestres do Ar. Tecnicamente brilhante, visualmente linda, mas eu, pelo menos, não consegui sentir essa conexão que a série tanto busca e nunca chega realmente a encontrar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.